pessoal, sejam bem-vindos ao Simplifica Rotulagem. Aqui nós falamos tudo sobre o mundo da rotulagem de alimentos embalados para você decolar nesse mercado. Eu sou Elaine Silva e hoje nós vamos falar de duas legislações muito importantes para a saúde pública, que é a RDC 135 de 2017 e a RDC 136 de 2017, que falam sobre a presença e ausência de lactose nas rotulagens de alimentos embalados. Isso mesmo. Você sabe o que é a lactose? O que ela pode causar na saúde do indivíduo que a consome? Você sabe o que são intolerantes e alérgicos à lactose? Se você não sabe, fique comigo que eu vou te ensinar tudinho e até declarar presença e ausência de lactose nas rotulagens dos seus alimentos embalados. Pois bem, a lactose, ela é o açúcar do leite. Ela que dá o dulçor do leite. E ela é composta por dois monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. A lactose, ela pode causar no indivíduo que a consome alergias e intolerâncias. Por isso, em 2017, foi criadas as legislações 135, que trata da ausência de lactose em rotulagem de alimentos embalados, e a 136, que trata da presença de lactose em rotulagem de alimentos embalados. Pois a Anvisa conseguiu enxergar que o consumo inconsciente desses alimentos para indivíduos que possuem intolerância ou alergia estavam causando danos à sua saúde e até mesmo o óbito. Os alérgicos possuem sintomas e os intolerantes também possuem alguns sintomas que são bem parecidos com os dos alérgicos, que são inchaço na face ou inchaço corporal, vômito, diarreia, coceira, dor e flatulência abdominal e podendo ter também reações anafiláticas, que é o estreitamento da garganta, podendo causar falta de ar. E temos também o choque anafilático, que é a queda de pressão, podendo levar o indivíduo a óbito. Esses dois casos que são a reação anafilática. Então, temos vários casos estatísticos de óbitos e de intolerâncias à lactose. O óbito, pessoal, ele pode ser causado por esses dois casos que eu disse, que são das reações anafiláticas. Nós temos um caso que ocorreu com uma criança em 2009 em Londres. Uma criança de 7 anos que consumiu um suco de abacaxi com coco. E a sua mãe, sabendo que ele era alérgico, leu toda a rotulagem e não conseguiu verificar que na lista de ingredientes possuía leite desnatado. Por vez que, quando foi feita uma perícia no rótulo, viu que a folha de abacaxi escondia a palavra leite. A mãe, sem saber, deu o alimento para o filho consumir, o que levou o mesmo a óbito. Então, pessoal, além desse caso, existem inúmeros casos. Esse caso dessa criança ocorreu em 2009 em Londres. Então, a Anvisa, vendo a necessidade e as inúmeras pessoas de dados estatísticos que estavam sendo levadas a óbito, ela resolveu fazer essas legislações para que você, consumidor, seja protegido. Aonde hoje nas rotulagens devem vir as declarações para que você tenha conhecimento do que está levando para casa. Atualmente também, a Fandangos fez um recall em seus produtos, pois podiam conter leite em sua composição.
e não foi declarado. Quando ela percebeu o erro, ela logo foi no mercado e fez um recall em todos os seus produtos daquele lote, que poderia levar a saúde do consumidor a danos pela presença de lactose no produto. Então agora nós vamos falar separadamente de cada RDC. Agora nós vamos falar da 136, que trata da presença de lactose nos alimentos embalados. Então, como eu sempre digo para vocês, nós temos que conhecer toda a legislação. Então, a gente sempre começa por onde não se aplica. Pois se no meu alimento que eu estou rotulando não se aplica aquela legislação, eu não tenho necessidade de conhecê-la para aquele alimento, não é mesmo? Então, como eu sempre te ensino assim, nós vamos começar assim. A RDC 136 de 2017, ela não se aplica para alimentos embalados no ponto de venda. Como assim, Elane, alimentos embalados no ponto de venda? Em uma padaria, onde você vai consumir um pão, um alimento que foi embalado ali naquele momento, um bolo. Mas se o pão ou o bolo está embalado ali para o consumo, onde você vai chegar e pegar aquele alimento e levar para casa, ele deve conter essas informações. Ela não se aplica somente para os alimentos que são embalados no momento da venda. Para os alimentos que são comercializados sem embalagem, para aqueles alimentos que são fracionados ali naquele ato da compra, certo? Porém, eu indico para as padarias e restaurantes que fabricam algum alimento que vai ser vendido para o consumidor, sempre informar se há ou não lactose, uma vez que o intolerante ou alérgico pode ter danos à saúde. E isso é saúde pública, pessoal. Então, isso é muito sério. Alimentos também que são para restrição com dietas em lactose, não se aplica a RDC 136 de 2017. Então agora nós vamos falar para os alimentos que se aplicam a RDC 136. Então ela é obrigatória para todos os alimentos embalados, incluindo bebidas, coadjuvantes de elaboração e aditivos. E para você declarar a presença de lactose nos seus alimentos embalados, deve ser com a frase padrão: contém lactose, que deve se apresentar no rotulagem com caixa alta, negrito, em contraste com o fundo do rótulo, e deve apresentar no mínimo 2 milímetros. Porém, a sua fonte não deve ser inferior à fonte da lista de ingredientes do seu produto. Lembrando que ela deve vir sempre no final da lista de ingredientes ou abaixo da lista de ingredientes, ok? Essas são as regras para você declarar a lactose. Porém, ela é obrigatória nesses alimentos que eu disse. Para esses alimentos que eu disse para você, para que contenha a frase contém lactose, ele deve apresentar lactose maior que 100 miligramas por 100 gramas ou ml. Nós temos também regras para as fórmulas infantis, que deve apresentar maior que 10 miligramas por 100 quilocalorias. E a nutrição enteral, que também é muito importante que traga essa informação para os alimentos que possuem maior que 25 miligramas por 100 quilocalorias. Então, essas são as regras principais que nos traz a RDC 136. Lembrando que para as embalagens inferiores a 100 centímetros,
é também obrigatório ter a frase contém lactose, caso ele se encaixe em algumas dessas regras. Mas lembrando que não há necessidade dela ter 2 milímetros, ela pode ter 1 milímetro de altura na frase contém lactose. Aí você pode me perguntar assim: Elaine, como saber se o meu produto possui ou não lactose? Pois bem, quando você for elaborar a lista de ingredientes do seu produto a ser rotulado, você deve conhecer na íntegra todos os ingredientes. Se você não conhece algum ingrediente, você deve solicitar a ficha técnica ao gerente de produção daquele produto, para que você compreenda quais são os ingredientes que foram utilizados ali na elaboração daquele coadjuvante ou daquele aditivo ou até mesmo de um ingrediente composto. Isso mesmo, pessoal. Talvez a composição de algum desses elementos pode conter lactose, fazendo toda a diferença na elaboração da rotulagem do seu produto. Isso é uma dica muito bacana, não é mesmo? Então, vamos ficar conscientes e atentos à lista de ingredientes, pois ela é um passo importantíssimo e pode mudar totalmente a rotulagem do seu produto. Você também pode me perguntar: Elaine, quais são os alimentos mais comuns que temos presença de lactose? E eu vou te dizer alguns. São leite UHT, leite pasteurizado, né, pessoal? Iogurtes, bebidas lácteas, biscoitos que são elaborados com leite, por isso temos que ficar de olho na lista de ingredientes. Todos os derivados lácteos, queijos, pães de queijo, alguns pães que são utilizados queijos como matéria-prima, dentre outros inúmeros alimentos. Por isso temos que ficar atentos a essa dica que eu dei para você da elaboração da lista de ingredientes. Afinal, para colocarmos em prática a 136, temos que conhecer se o nosso produto contém lactose. Agora nós vamos falar da 135, que trata da ausência de lactose nos alimentos embalados. Isso mesmo, ausência de lactose. Não é simplesmente substituir a lactose por onde eu usava leite, eu vou usar água? Não. Aonde eu usava leite, vou usar gordura? Não. São alimentos preparados para restrição de lactose, onde vai atender a necessidade dos portadores de intolerância da lactose, que é composta pela glicose e a galactose, como eu te ensinei quando falamos da 136. Então, são alimentos processados para reduzir ou eliminar a quantidade de lactose, tornando o produto adequado para indivíduos que possuem intolerância ou alergia alimentar. Nós temos as classificações dos produtos com redução de lactose, que é o baixo teor ou isentos, que eu vou te dizer aqui as regras que está na 135. Por isso eu sempre digo, nós temos que ler a legislação e entender todas as peculiaridades que estão lá. Não simplesmente entender que a ausência de lactose de um alimento pode fazer com que ele seja para dietas com restrição de lactose e eu logo colocar na minha rotulagem. Não, temos que entender todas as peculiaridades e entender que esses produtos são elaborados para atender a necessidade dos portadores dessa intolerância e alergia, que possuem essa má digestão nos tratos intestinais. Então, para que eu possa chamar um produto, para que eu possa colocar no face principal do produto que ele é baixo teor,
eu tenho algumas regras a cumprir para esse produto. Então, pegue papel e caneta e anote aí. Então, o meu produto ele tem que apresentar maior que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitro para ser chamado de baixo teor, ou apresentar menor que 1 grama por 100 gramas ou mililitro. E para ser chamado de isento ou zero lactose, você sabe me dizer? Então vamos lá. Esse produto deve apresentar teor menor que 100 ml por 100 gramas ou mililitro. Todos esses dados, gente, são de lactose e devem ser quantificados no produto pronto para consumo. Lembre-se disso. Para os isentos de lactose, nós podemos ter algumas nomenclaturas que devem vir junto com a denominação de venda do produto, como isento, zero lactose, 0% lactose, não contém lactose. Isso tudo, como eu disse, junto com a denominação de venda no Face principal, que também se aplica para baixo, como devemos colocar baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Isso para que o cliente possa olhar a embalagem e verificar que aquele produto é para o seu próprio consumo, é para produtos elaborados especialmente para atender a sua necessidade. Então, temos uma peculiaridade para os alimentos isentos de lactose, que podem ser declarados também como zero lactose, sem lactose e não contém lactose. A peculiaridade é que a tabela nutricional deve ser declarada por 100 gramas ou ml. A RDC 359 não precisa ser consultada para declaração de porção, porque a 135 já me traz essa peculiaridade. Lembrando que ela me traz também que a lactose e a galactose devem ser declarados por grama, sem UVD e abaixo de carboidratos, uma vez que eles são carboidratos e devem ser declaradas de acordo com isento de lactose, com as regras que eu te ensinei aqui. Então, pessoal, a 135 e a 136, elas são legislações muito claras e de fácil entendimento, desde que você não confunda com a legislação de presença ou ausência de glúten e de presença ou ausência de alergênicos. Ela é bem específica e de fácil entendimento. Não a confunda com essas que eu citei aqui agora para você. Então, eu vou te trazer algumas perguntas que vários alunos me fazem no decorrer das aulas. Elaine, eu elaboro um biscoito que é utilizado leite em sua formulação. Então, logo eu tenho que colocar: contém lactose? Certo, você tem que declarar contém lactose. Mas agora, Elaine, eu quero colocar que esse produto é um produto isento de lactose. Eu vou substituir o leite por água. Eu posso colocar que o meu produto é isento de lactose? Não. São produtos isentos de lactose, são esses que nós citamos, produtos que possuem baixo teor. Se você substituir o leite por um leite para dietas com restrição em lactose, aí você pode fazer essa chamada. Mas caso contrário, você não pode colocar, pois o seu biscoito volta a ser um biscoito tradicional e não um biscoito específico para dietas com restrição em lactose. Ficou entendido? Assim como vimos alimentos,
por exemplo, como famoso leite de soja, escrito no seu face principal, isentos de lactose. Ele não é um leite de vaca, onde leite de soja já teve lactose. Então, vamos ficar atentos a essas chamadas, assim como vemos pastas de amendoim, óleo de coco e outros produtos que nos trazem erros, que trazem para o consumidor erro ou engano. Então, vamos ler e entender a fundo a 135 e a 136 e diferenciá-las das demais legislações, pois ela é muito clara e objetiva. Então, essas dúvidas são muito pertinentes e corriqueiras de alunos. Então, anote tudo, fixe as partes mais importantes para você não errar na sua rotulagem. Atualmente, os dados estatísticos nos traz que de 60% a 70% da população mundial possui intolerância ou alergia à lactose. Isso é muito sério, pessoal. Já pensou 60% a 70% da população mundial? É muita gente. Então, nós temos que declarar que elaborar a nossa rotulagem de maneira correta e segura, para que o nosso produto assuma essa responsabilidade no mercado. Pois essa questão de intolerância e alergia alimentar, ela é saúde pública. Você está colocando a saúde do consumidor em risco. E não só essa questão de alergia alimentar, mas a elaboração de todo um contexto, de todo um rótulo correto, para que você passe segurança da sua empresa para o consumidor. Afinal, eu sempre digo aqui para vocês, se você vê um rótulo errado no mercado, você ainda vai levá-lo para casa? Você terá confiabilidade de colocar na sua mesa e dar para os seus consumirem? Eu não tenho. Eu não corro esse risco. Então, um rótulo errado, além de colocar a saúde do consumidor em risco, ele coloca o seu nome em risco, o seu emprego, a sua responsabilidade, a sua empresa, o nome da sua empresa, além de multas milionárias e altíssimas que podem levar a empresa à falência, responder processos judiciais e nos órgãos pertinentes, como advertências, multas, dentre outras dores de cabeça que a sua empresa e você irá passar por essa elaboração de rótulo errado. Então, é muito mais fácil você aprender comigo as legislações e dominar esse mundo de rotulagem de alimentos embalados. E mais uma dica que a 135 nos traz é que os alimentos devem ser comprovados que possuem baixo teor ou isentos mediante a análise de controle de qualidade e do processo produtivo. Aí você pode me perguntar, Elaine, como que eu vou comprovar isso? Através de análises internas no seu laboratório, que vão comprovar que o seu produto possui as quantificações que eu te citei para baixo e isento teor de lactose, e através de análise de laboratório externo. Como assim, Elaine? Laboratório externo. Isso, são laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa ou pelo Ministério da Saúde, pelo órgão que reger a sua indústria. Você vai pesquisar quais são os laboratórios que são qualificados e autorizados pelos órgãos e enviar o seu produto
para que ele seja quantificado o teor de lactose. Sendo assim, você colocará no seu produto que ele possui baixo teor ou isento com mais segurança, apresentando laudos para os órgãos fiscais. Isso é uma dica muito valiosa que você pode apresentar para a sua indústria. Ou você, como consultor, pode indicar para o seu cliente, pois eu sempre indico para os meus que devemos trabalhar com segurança, com as rotulagens seguras para apresentarmos qualidade no mercado. Então eu te aguardo no próximo vídeo com mais dicas de rotulagem de alimentos embalados. Um beijo e até lá!